Boa tarde, tudo bem? Então, vamos continuar com as correções das questões, tá bom? Gente, então no primeiro vídeo eu falei pra vocês quem são os ácidos, quem são as bases. Falei pra vocês de forças de ácidos e de forças de base, quem são as bases fortes. E agora, para resolver com vocês algumas questões, que são a questão 3, que é a questão 3, gente. Deixa eu ver se é só ela aqui mesmo. Vou resolver a questão 3 aqui para vocês agora. O que eu vou falar também se relaciona com outras questões, mas esse vídeo é para a questão 3. Eu vou falar para vocês da reação entre um ácido e uma base, que é chamada de reação de neutralização, tá bom? Então, olha, quando a gente tem um ácido e uma base, considerando a definição de Arrhenius para ácidos e bases, como produto para essa reação, a gente vai ter um sal e uma água, tá bom? Então, olha, se eu tenho ácido clorídrico, que é um ácido em solução, certo? Esse ácido clorídrico reage com a base hidróxido de sódio, também em solução, tá bom? E aí, o que a gente vai ter formando nessa reação, gente? A gente vai ter o sal, cloreto de sódio, e a gente vai ter a formação de água, ok? Então, olhem o que aconteceu. Eu tenho a reação, gente, nessa reação de neutralização, eu tenho a reação aqui, ó, do hidrogênio, de um próton que sai como ácido, com o íon hidróxido, de uma base, hidrogênio, reagindo, se ligando, H+, se ligando nesse grupo OH-, vai formar quem? A água, certo? E aí, o que sobrou aqui é o sódio e o cloreto, a gente vai ter um sal dissolvido em solução aquoso, tudo bem? Gente, quando ocorre uma reação de neutralização, o pH do final, né, dessa reação, dessa mistura final, ele vai ser um pH próximo, geralmente próximo do pH neutro. Nem sempre ele vai ser neutro, porque a gente vai ter sais que tem algum componente que é ácido e a gente tem sais que tem algum componente que é básico, tá bom? Mas aí a gente já teria que considerar a definição de Bronsted e Lowry para falar desses sais que tem algum íon que é ácido ou desses sais que tem algum íon que é básico. A gente vai explorar isso mais à frente, tá? Mas considerando de forma simplificada aqui, a gente tem uma reação de neutralização. E aí, gente, olha, pH, o que é esse negócio de pH? pH, gente, significa potencial hidrogênio iônico. E é uma escala que a gente tem que vai de 0 a 14. E com essa escala, gente, essa escala se relaciona à quantidade de íons H+, que a gente tem no meio, certo? Então, para quem não consegue entender muito bem essa questão de pH, eu vou falar um pouquinho do que é, tá? pH, gente, olha. pH, gente, quando a gente tem pH baixo, significa, pH pequeno, significa que a gente tem uma solução que é ácida, tá? Uma solução ácida, gente, é uma solução que tem alta concentração desses íons H+, aqui, ó. Então, alta concentração de íons H+, certo? Me dá um valor de pH que é um valor baixo, é um valor pequeno. Então, gente, uma solução que tem, por exemplo, pH igual a 2, é uma solução que é ácida, ela tem um pH baixo. Então, dessa escala de 0 a 14, 2 é um pH baixo, pequeno, certo? A gente tem uma solução ácida. Gente, esse valor de pH, ele é calculado por uma expressão logaritmo, tá? Que é assim, ó, pH é igual a menos o logaritmo na base 10 da concentração dos íons H+, ó. Tudo bem?
E aqui, gente, a gente acaba tendo uma relação inversa, olha só. Se eu tenho um valor de H+, que é alto, a concentração de íons H+, no meu meio, que é alto, o meu pH vai ser um valor baixo. Percebem? Então, ó, vou até tirar o baixo que está escrito aqui e colocar com uma setinha, ó. Concentração de íons H+ alta me dá um valor de pH baixo. Tudo bem? Então, pH 2 é um pH, pode ser um pH de um suco de limão, um pH ácido, tá bom? E o suco de limão tem o ácido cítrico. A gente também tem o ácido cítrico em outras frutas, como a laranja. Gente, então, falando um pouco de pH ácido. O pH neutro, gente, é o pH 7. É a metade dessa escala. Então, a água pura, sem nenhum gás dissolvido, aquela água destilada pura, ela tem pH 7, ela é neutra. E pH acima de 7 me indica uma solução que é básica ou alcalina. Então, a gente vai ter para a solução básica. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. pH igual a 10. pH igual a 10 significa que eu tenho uma solução básica. E uma solução básica, então, gente, ó, pH 10 é um pH alto. E um pH alto, gente, revela que nessa solução eu tenho baixa concentração desses íons H+. Onde eu tenho baixa concentração de íons H+, gente, eu tenho sempre alta concentração de íons OH-. Os íons H+ e os íons OH-, eles sempre estão relacionados entre si, tá? E aí, a gente vai ver isso em uma matéria que se chama equilíbrio químico. Não agora. Mas então, um pH alto significa que eu tenho concentração de íons H+ baixa. E, inversamente, a concentração de íons H+, que é baixa, eu tenho alta concentração dos íons OH- em solução. Certo? Então, só fazendo a escala de pH aqui rapidinho para mostrar para vocês as regiões, ó. Então, a gente tem aqui, ó, uma escala de pH que vai do 0, o 7 é o neutro e até 14 a gente tem básico. Então, ó, de 0 até 7, meu pH é ácido. Exatamente no pH 7, meu pH é neutro. Do pH 7 até o pH 14, eu tenho uma solução que é básica ou alcalina, pH básico. Então, isso daqui, gente, é a escala de pH, uma representação do que é a escala de pH. E o que acontece em uma reação de neutralização? Como eu falei para vocês, ó, tem uma solução ácida, uma solução de ácido clorídrico. E tenho aqui uma solução básica, uma solução de hidróxido de sódio. Se eu misturo as duas e o ácido reage completamente com a base e eu não tenho nenhum excesso nem do meu ácido e nem da minha base, o que eu vou ter como produtos dessa reação? Eu vou ter, como eu mostrei para vocês, o sal, que é o cloreto de sódio, e a água. O cloreto de sódio, gente, é um sal neutro, ele não vai afetar o pH. E a água, então, se a gente for pensar só na água, a água pura tem qual pH? pH 7, certo? Então, gente, quando eu tenho uma reação de neutralização, eu vou modificar o pH e tanto o meu ácido como a minha base vão ser consumidos nessa reação e o meu pH vai tender para um pH mais próximo do neutro, ok? Então, vamos lá resolver a questão, que envolve esse entendimento do que seja uma reação de neutralização. Gente, é a questão da lista que eu falei, questão 3, ó. Então, tá aqui, ó. Vou ler a questão. Nos anos 1990, verificou-se que o rio Potomac, situado no estado norte-americano de Maryland, tinha em parte de seu curso águas extremamente ácidas por receber um efluente de uma mina de carvão desativada, o qual continha ácido sulfúrico. Essa água, embora límpida, era desprovida de vida,
Alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel e celulose, que emprega hidróxido de sódio, NaOH, e carbonato de sódio em seus processos. Em pouco tempo, observou-se que a partir do ponto em que a fábrica lança seus rejeitos no rio, a vida aquática voltou a florescer. A explicação para o retorno da vida aquática nesse rio é a... Então, vamos ver o que a questão dá pra gente de dados. Gente, então tinha um rio, que uma indústria lançava seus efluentes no rio e esses efluentes tinham ácido sulfúrico. Após o lançamento, então, desse efluente no rio, eu não tinha mais vida aquática, o pH ficava muito baixo, né? E esse pH baixo ocasionava a morte desses animais que viviam ali no rio. A vida, gente, a vida, né, ela ali na água, ela acontece num pH próximo do neutro, tá bom? Então, um pH muito baixo vai afetar a vida aquática e um pH muito alto também. Então, uma região em torno do pH neutro é a região ideal para favorecer a vida nos ambientes aquáticos, tudo bem? No nosso corpo também, a gente tem mecanismos no nosso corpo para manter o pH do nosso corpo próximo do neutro. E aí, isso a gente vai abordar em outra matéria. Como eu falei para vocês, em equilíbrio químico a gente consegue falar disso um pouco melhor. Gente, então, ó, ácido sulfúrico era o que era lançado por uma indústria no rio. Aí outra indústria, a gente começou a lançar hidróxido de sódio e carbonato de sódio. E depois que essa indústria lançava os seus efluentes que tinham essas bases, o que acontecia? A vida aquática voltou a aparecer. Então, gente, a gente sabe que bases reagem com ácidos e vão formar água e um sal. E com essa reação de neutralização, o pH vai se tornar mais próximo de um pH neutro, não é isso que eu expliquei? Gente, olha, o hidróxido de sódio é uma base que a gente define por arrênios. O ácido sulfúrico é um ácido forte. E aqui a gente tem o carbonato de sódio. Eu vou mostrar para vocês que o carbonato, gente, ele é um íon que tem característica básica. Mas só vou resolver essa questão para vocês só considerando o hidróxido de sódio. Olha só, qual que é o pensamento aqui? Tá? E o carbonato, do carbonato, eu vou falar dele para vocês em outras questões. Mas essa substância aqui, esse sal também tem caráter básico. Gente, vamos lá, olha. Ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de sódio, a gente vai ter a formação de quê? A gente vai ter a formação de sulfato de sódio, que é um sal, mais água. E assim, gente, ó, a água, como eu falei pra vocês, se eu tiver só água pura, pH neutro. Esse sal aqui não afeta o pH da minha água, tá? Então, olha, essa reação de neutralização, gente, vai tornar o pH do meu meio, que inicialmente era um pH muito ácido, um pH que vai ser neutro, ou mais próximo do neutro, certo? E isso vai permitir que exista a vida aquática ali, novamente, naquele rio. Então, vamos ver qual que é a alternativa correta? Olha, a explicação para o retorno da vida aquática nesse rio é a letra A. Diluição das águas do rio pelo novo efluente lançado nele. Não, gente, diluição é só adição de água. Se eu adicionar água em algo que tenha pH baixo, sim, a água vai diluir aquele ácido existente ali naquele rio e o pH vai aumentar um pouco. Mas não foi isso que aconteceu, né? O pH aumenta um pouco, mas não vai chegar a se tornar um pH neutro. Ainda mais considerando que o que está sendo lançado ali é ácido sulfúrico.
Gente, vamos ver. E a gente viu que foi lançado, a outra indústria de celulose usava no seu processos bases e provavelmente lançou base ali no Rio também. Então vamos lá, letra B, precipitação do íon sulfato na presença do efluente da nova fábrica. O que isso ia mudar em relação a promover o aparecimento da vida aquática novamente? Não. Biodegradação do ácido sulfúrico em contato com novo efluente descartado? Não. Biodegradação, gente, olha, degradação biológica é uma degradação, uma decomposição que envolve a participação de micro-organismos. Não está sendo falado nada disso aqui nessa questão, e não é o caso. Letra D, diminuição da acidez das águas do rio pelo efluente da fábrica de papel e celulose. É isso. O ácido, a acidez diminuiu porque o ácido presente vai reagir com a base que foi lançada na água pela fábrica de papel. Então, o ácido está reagindo, olha, o ácido está se transformando, tá saindo aqui dessa água. Então, essa água vai ter uma diminuição da acidez, porque ela vai ter o quê? Menos ácido. Eu tenho base agora para reagir com aquele meu ácido que foi lançado no rio. Então, a alternativa é a letra D. E a E, volatilização do ácido sulfúrico após contato com novo efluente introduzido no rio. Não. O que é volatilização? O ácido sulfúrico sair do rio formando gases, ele vai se tornar volátil depois que esse novo efluente for adicionado à água do rio. Não, isso não acontece, não é isso. Então, gente, a resposta para essa questão, que está aqui como 3 para vocês na lista, é o que? Letra D. Envolve o entendimento do que é uma reação de neutralização. Entendimento também do que é pH, do que é acidez. E eu tentei explicar aqui para vocês, tá bom? Rapidamente. É isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá bom? Até mais uma resolução de questões que eu vou fazer agorinha, mais um vídeo. E é isso. Tchau, tchau.